eu preciso, nesta noite, da tua colaboração comigo. Pegue a sua Bíblia, abra ela comigo, livro de Apocalipse, o livro da revelação, né? Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Aleluia. Os que presentes se encontram amam a palavra do Senhor, amém? Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta. Os que presentes se encontram amam a palavra do Senhor, amém? Então caminhem comigo, preste muita atenção. Todos encontraram? É a última carta, sétima carta de Jesus às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Façamos a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Pode dizer isso? Frio nem quente. Mais uma vez. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe estes conselhos: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Verso 20: eis que estou à porta e bato. Mais uma vez: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós temos vivido um tempo do qual podemos trazer uma interpretação de uma forma direta. A igreja de Laodiceia representa a última igreja, a igreja que antecede o dia do Senhor. Alguns utilizam da interpretação as 7 igrejas da Ásia como cartas meramente históricas e narrativas. Muito embora há uma linha, dentre essa linha tem muito conhecido como dispensacionalista, aqueles que entendem que as 7 igrejas separam-se em 7 temporadas, das quais a igreja de Cristo espalhada na terra vai representar. Uma coisa é certa: se de fato Deus ele quis trazer essa diferenciação ou não, há algumas questões que fazem uso para nós assim então interpretarmos. A igreja da Laodiceia, ela tinha algumas características diferentes das demais igrejas. A primeira característica dessa igreja é que era em uma cidade muito rica, uma cidade que não tinha falta de nada. Certa feita, vai dizer em meados de 60 a 80 depois de Cristo, que houve um grande terremoto naquela região e todas as cidades haviam sido devastadas. Entretanto,
nós vamos ver que todas as cidades precisaram do auxílio de Roma, mas somente Laodiceia não. Laodiceia tinha consigo um tesouro particular. Somente em Laodiceia víamos certas características que fazia aquela cidade se sentir melhor do que as demais. Laodiceia tinha um banco próprio da cidade, banco este que muitos faziam os seus depósitos financeiros e assim também arrematavam como um contexto de aplicação e de pegar dinheiro a juros. Laodiceia tinha também como orgulho daquela cidade uma fábrica de preparar tecidos, preparar assim também linhas, e não era uma linha ou um tecido qualquer, era tecido de lã negra. Esse tecido de lã negra era muito difícil de ser utilizado para aquele tempo. Somente em Laodiceia tinha não apenas o tecido de lã negra, como demais tecidos específicos, tecidos até mesmo entrelaçados com ouro. Somente em Laodiceia tinha. Laodiceia também tinha um grande cenário científico para a medicina. Dentre eles, uma das coisas que chamava a atenção era um pó do qual eles cultivavam, e com esse pó eles faziam colírio. Somente lá existia um controle oftalmológico. Somente em Laodiceia nós vamos ver estas características. Uma cidade organizada, uma cidade rica, uma cidade cheia de si. O Evangelho agora, estando em Laodiceia, vamos lembrar que o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele também vai saudar Laodiceia. Embora ele vai dizer que não esteve particularmente ou pessoalmente com aquele povo, mas saudou uma igreja que estava ali. Jesus chamou a atenção desta igreja, e a chamada de atenção de Jesus para esta igreja era o quê? Que eles precisavam rever os seus conceitos. Nós estamos vivendo como nunca antes vivemos, igrejas ricas, grandes monumentos. Nós nunca tivemos ferramentas tão maravilhosas para assim então utilizarmos para pregar o Evangelho como no tempo presente. O tempo presente é o tempo do qual é normal vermos pessoas milionárias e dizerem que são cristãos. Eu venho de um tempo que a maioria dos cristãos contavam testemunhos de superação o tempo todo. Pastor, o senhor está falando que a riqueza, uma vez financeira desta terra, atrapalha o cristianismo? Não, estou dizendo que o amor a esta riqueza e apoiar-se a ela e viver em torno dela sim atrapalha. Eu venho de um tempo do qual era difícil ouvir falar que um crente era multimilionário. Víamos esporadicamente testemunhos como do Colgate, né? Víamos testemunhos esporádicos de um ou outro. E quando estes multimilionários de fato se convertiam, investiam o seu dinheiro, e não apenas o seu dinheiro, mas a sua vida também, e o seu amor à obra do Senhor. De um tempo para cá, especificamente dos anos 80 para cá, levanta-se um grupo nos Estados Unidos, grupo este que foi instituído com a teologia da prosperidade. Qual o problema da teologia da prosperidade? Quando se coloca teologia e prosperidade, anunciando que a prosperidade ela é meramente um número na sua conta ou cédulas em sua mão, desfazemos assim então da pregação de Jesus, quando gerava a verdadeira prosperidade que vai além do financeiro. Colocamos nesse tempo esse que era necessário de fato alguém se levantar e falar que o crente não precisa viver apenas a miséria desta vida, mas com toda certeza o dinheiro na mão do crente, do homem, da mulher de Deus, precisa haver propósito. Assim como o crente acredita que a sua vida não passa por essa terra simplesmente como vai dizer aquela canção, né? É como uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Nós temos destino,
Não estamos guiados por aquilo que o mundo diz, não somos guiados por aquilo que a circunstância impõe. Somos pessoas que nascemos, vivemos e morremos para a glória de um Deus vivo e eficaz. Acreditamos assim então, que a prosperidade financeira, ela não gera para o cristão simplesmente uma vida por viver. Nós não fomos colocados nessa terra para empunharmos a nossa confiança e a nossa esperança nisso. A partir dos anos 80 para os anos 90, entra-se esse contexto de teologia da prosperidade no Brasil. Levanta-se agora o neopentecostalismo, do qual a ênfase era o ser humano. Apontava-se palavras em cima do carisma. O que é o carisma? A movimentação espiritual, os dons proféticos. Todo dom profético só gerava para o homem estímulo para essa terra. Começamos assim então a tratar o nosso Deus como um caixa eletrônico. Tratávamos o nosso Deus como apenas um postinho de saúde do qual vou quando estou doente. E esquecemos por um período que a ênfase do Evangelho não estava em simplesmente construir grandes templos ou fazermos pessoas nessa terra multimilionárias ou ricas financeiramente. A ênfase do Evangelho sempre foi pegar homens que, por mais que tinham números financeiros em sua conta, não deixavam de ser miseráveis, pobres, cegos e nus. Homens e mulheres que dependiam de uma ação, do qual chamamos de graça, por intermédio de Jesus Cristo, na ação eminente do Espírito Santo, para ser salvo e liberto de toda corrupção. Vemos que a partir daí então, a igreja não se transformou mais em um ambiente de congregar, um ambiente de buscar a palavra, um ambiente de unidade em oração. Torna-se então a mesma forma da igreja de Laodiceia. Templos gigantescos, eu tenho problema com isso? Não. Templos alicerçados apenas nos dizeres humanos, tenho problema com isso? Não. O meu problema é a partir do momento que achamos que isso já basta. Irmãos, a palavra de Jesus aqui para esta igreja era essa: vocês me esqueceram do lado de fora, vocês têm posicionado apenas em cima daquilo que cultivam enquanto fortalecimento. Muitas vezes eu e você precisamos rever os nossos contextos, precisamos rever os conceitos, aquilo que achamos que de fato o Senhor nos colocou para viver. Não estou hoje aqui de maneira alguma estimulando a pobreza, a miséria, mas uma coisa quero estimular para você: de nada vai adiantar buscarmos apenas as coisas dessa terra, de nada vai adiantar buscarmos apenas a afeição daquilo que o mundo tem a contribuir, se nós esquecermos daquele que primeiro se entregou como um servo sofredor. Muitas vezes estamos vivendo desta forma, uma igreja de aparência, mas uma igreja que está por dentro longe do Senhor. Hoje cedo o Senhor, ou melhor, ontem cedo o Senhor me deu uma palavra, e a palavra é essa: que não venhamos esconder os nossos bastidores com a nossa aparência, mas que a nossa aparência venha a ser resultado dos nossos bastidores. Eu quero repetir: que não venhamos esconder os nossos bastidores com a nossa aparência, mas que a nossa aparência venha a ser o resultado dos nossos bastidores. Muitos de nós queremos aparentar ser santos num púlpito, santos em um vídeo, santos para os demais, mas os nossos bastidores estamos fétidos diante das narinas do nosso Deus. Estamos às vezes como a igreja de Laodiceia. Externamente era uma igreja improvável aos olhos humanos de ser uma igreja detestável pelo Senhor. Muitas vezes, queridos, estamos vivendo apenas de aparência. Eu preciso aparentar ser santo, eu preciso aparentar ser crente. Dentro da minha casa eu sou um desgraçado de um fofoqueiro.
Dentro da minha casa, a minha língua é utilizada para amaldiçoar. Dentro da minha casa, a minha língua é perversa e malvada. Dentro da minha casa, eu negligencio a palavra. Dentro da minha casa, eu não sei a última vez do qual eu dobrei os meus joelhos e orei. Na minha casa, eu não tenho louvores de adoração sinceros ao Senhor. Mas chega no momento do culto, no ambiente do qual todos me veem, as minhas mãos estão levantadas. Não adianta levantarmos mãos para homens verem, sendo que nos bastidores essas mesmas mãos levantadas têm se abaixado para cumprir o pecado. O Senhor está chamando a nossa atenção e dizendo: eu estou enojado de aparência. Eu não quero uma igreja rica externamente, mas uma igreja rica espiritualmente. Características dessa igreja: autossuficiência. O perigo da autossuficiência. Laodiceia havia aprendido a viver sem depender de ninguém. Como eu disse, em meados do ano 60 até o ano 80 após Cristo, houve um terremoto. Aquela cidade tinha tanto ouro, aquela cidade tinha tanto poder, aquela cidade estava tão firme de si mesma, que olhou e disse: nós não precisamos de Diocleciano. Após a morte de Nero, vem um próximo, e esse próximo vai, de uma forma, talvez assim então, lutar um pouco mais contra o cristianismo. Mas o ponto principal dele era ainda o apóstolo João, que estava vivo. Quando vemos esta cidade dizendo: nós não precisamos da ajuda de ninguém, quer dizer que por dentro existiam pessoas autossuficientes, pessoas que entendiam que o seu poder estava acima da sua necessidade. A pergunta que eu te faço: porque às vezes nós, enquanto cristãos, precisamos passar por adversidades, precisamos ser provados, precisamos passar por diversas provações, como o pastor Raoni disse aqui. Porque é no meio da provação que nós aprendemos duas coisas. A primeira delas, nós não conseguimos vencer sozinho. E a segunda delas, nós precisamos o tempo todo das mãos do Senhor. Uma vez entendendo que precisamos da mão do Senhor, entendemos também a nossa miserabilidade. Essa mentalidade entrou na igreja. Eles acreditavam que tinham tudo, mas Jesus mostrou que possuíam recursos materiais, mas eram pobres espiritualmente. O maior perigo da igreja não é quando ela não tem recurso. O maior perigo é quando ela acredita que o recurso substitui a dependência de Deus. Quando foi a última vez que você dobrou os joelhos e fez sua oração sincera? Tem muito tempo, né? Não está faltando arroz. Quando foi a última vez que você teve que andar quilômetros e quilômetros a pé, hein? Quando foi a última vez que o médico disse: não tem mais jeito? Quando foi a última vez que alguém da tua família passou por uma adversidade da qual te fez derramar lágrimas sinceras diante do Senhor? Quantas vezes nós, por passarmos momentos tão bons na nossa vida, nos esquecemos? Tem pessoas que um culto no sábado para eles é exagero. Tem pessoas que o culto no sábado, para que se já tem no domingo? Para que mais um culto? Tem pessoas que às vezes vão falar com a gente e falam: está tendo coisa demais na igreja. Pode ter festa todo dia na tua casa, pode ter almoço e janta todo dia para você comer, mas servir ao Senhor e relembrar a nossa ação nessa terra não pode. É exagero demais, é muita coisa para a gente viver e fazer. Querido, eu estou hoje lembrando você: cuidado, igreja da Laodiceia, cuidado, IBNT. Nós não podemos nos apegar apenas com a nossa aparência de uma igreja monumental, mas temos que nos apegar ao Cristo que deixamos do lado de fora. Quantas vezes nós nos esquecemos? O problema não é possuir muitas coisas, o problema é quando as coisas que possuímos nos convencem que não precisamos mais de buscar a Deus como antes. A segunda questão, Jesus vai dizer para eles: ei, compre de mim um ouro, mas é um ouro purificado no fogo. Laodiceia era um centro financeiro, por isso Jesus vai dizer isso para eles: compre de mim.
Jesus estava dizendo: ei, você pode ter o dinheiro para comprar um carro, contextualizando, mas não tem dinheiro para comprar a tua salvação. Você pode ter um dinheiro para comprar um remédio, mas não compra a cura. Você pode ter um dinheiro talvez para contratar pessoas que se dizem profeta, mas não compra a bênção. Você pode até ter dinheiro para montar uma igreja, mas não compra a presença dele naquele ambiente. Quantas vezes estamos assim? O meu retorno sumiu. Volta a retorno. Sumiu. Confere aqui para mim, se é o cabo. A aplicação da qual nós precisamos entender esse abençoado mesmo. Há pessoas que prosperam financeiramente enquanto empobrecem espiritualmente. O céu não mede riqueza pelo saldo da conta, o céu mede riqueza pela comunhão com Deus. Você pode ser rico na terra, mas não vai adiantar nada se não for rico na eternidade. Como você tem medido a sua vida com Deus? É a quantidade de bênçãos das quais você tem contado? Deixa eu te dizer uma coisa: o que eu mais vejo são pessoas longe de Deus, postando foto de carro, de moto, de casa, disso, daquilo, e dizendo: foi Deus que me deu. Enquanto isso, Deus está olhando e dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Tem como prosperar longe de Deus, tem como prosperar longe da sua presença, tem como prosperar longe das suas mãos. Sumiu de novo. Em nome de Jesus, retorno, volta. Nós temos que arrumar esse negócio. Terceiro ponto: as vestes que Deus procura. A palavra vai dizer assim, obrigado. Pois Laodiceia era famoso pela lã negra, pelas suas roupas luxuosas. E a palavra vai dizer assim: compre de mim vestiduras brancas. Eles estavam bem vestidos diante dos homens, mas nu diante de Deus. Vestimentas brancas. Quem são estes que vêm diante do Senhor com vestimentas brancas? São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Vestimentas brancas sempre simbolizou a santificação da igreja. Quantas vezes, queridos, nós nos apegamos à aparência externa, mas nos esquecemos da aparência interior. Deixa eu te explicar algo aqui. Eu posso estar vendo talvez a tua roupa, mas existe um Deus que Ele vê o íntimo do teu coração. Não adianta fingir para mim, homem de Deus, mulher de Deus: olhe para mim agora, pois eu quero falar contigo. Pode fingir para o pastor? Pode fingir para o irmão? Pode. Mas eu quero ver você fingir para o Espírito Santo. Mente para Ele, fala para Ele, finge para Ele, esconde dele. Tenta. O pior cenário possível é nos apresentarmos diante dos homens com uma vestimenta falsa, modéstia para os nossos olhos, mas para Deus inferior. Nós esquecemos disso. A igreja dos últimos tempos, elas precisam postar o seu momento de devocional. A igreja dos últimos tempos, ela precisa postar: estou aqui agora no santo monte do Senhor. A igreja dos últimos dias precisa postar momento de oração de hoje. Por quê? Porque a santidade e as vestes é para outro ver, mas enquanto isso, por dentro, o Senhor está dizendo: ei, eu ainda estou do lado de fora do teu devocional. Eu ainda estou do lado de fora do teu momento de oração no monte. Eu ainda estou do lado de fora do teu momento de aparência num culto. Precisamos rever os nossos conceitos. A aparência impressiona a pessoa, mas os bastidores impressionam a Deus. A aparência pode gerar para pessoas te seguirem, mas te afasta de Deus. Muitos são aqueles dos quais se posiciona nos últimos tempos como falsos mestres, falsos profetas. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias muitos teriam como comichões nos seus ouvidos coceira e procurariam profetas, líderes, pastores segundo as suas vontades. Se o pastor não fala o que eu quero ouvir, eu não fico mais na igreja. Se o pastor não me entrega a bênção, eu não vou mais no culto. Se o pastor
pastor não me direciona da forma que eu quero, para mim não serve. Ei, eu creio que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, como a palavra diz. Se Ele procura, é porque está difícil de encontrar, mas existe uma igreja santa, imaculada, que ainda entende que o seu coração precisa estar no Senhor, que a sua busca precisa estar incessantemente nele, que entende: eu posso não ter aparência externa, mas quando ninguém me vê, os meus joelhos não se cansam de dobrar e falar com o Senhor. Quando ninguém me vê, a minha boca não se cansa de entronizá-lo, adorá-lo e exaltá-lo. Ei, igreja santa, eu tenho uma palavra ao coração de cada um de vocês, pois o que o Espírito Santo tem me dito durante esses dias e me acordado na madrugada é esta palavra: eu tenho vomitado tantas pessoas achando que a sua adoração tem chegado às minhas narinas como um cheiro suave. Quarto ponto, colírio para enxergar a realidade. Laodiceia até poderia ter, de uma forma medicinal, colírios para curar os olhos físicos, mas não conseguiram abrir os seus olhos espirituais para enxergar a sua pobreza e a sua nudez. Queridos, até quando vamos nos posicionar como ricos? Até quando vamos achar que estamos bem? Até quando vamos fingir que por detrás dessa capa da qual as pessoas enxergam vai tudo bem? Até quando vamos tapar os nossos olhos para as nossas feridas e a miséria interior? Até quando viveremos nessa terra fingindo que tudo vai bem? O Espírito Santo está dizendo, e a palavra é essa: quem tem ouvidos, ouça. Muitos não têm escutado. A igreja dos últimos dias é uma igreja aparente, é uma igreja que adora, é uma igreja que louva, é uma igreja que conta testemunho, mas uma igreja que esqueceu Jesus para o lado de fora. O maior problema não é estar doente espiritualmente, o maior problema é estar doente e não perceber. Doente cego. A cegueira espiritual é uma das piores desgraças que o ser humano pode experimentar, porque o ser humano que está cego espiritualmente, ele entende que por ser religioso vai tudo bem, e ele começa a fazer as coisas para dizer que faz, para se sentir bem. Ele lê a Bíblia não com vontade de ver a Cristo nela, mas ele lê para dizer que leu. Ele ora para dizer que orou. Ele busca para dizer que buscou. Enquanto isso, o centro das atenções está de lado, que era para ser Cristo. O maior problema, com toda certeza, está em cegos dos últimos dias, que enxergam tudo, enxergam a ciência, enxergam os favores, enxergam como fazer. Eu nunca vi tanto curso na minha vida. Esses dias nós estávamos brincando aqui, e eu disse: eu vou fazer um curso de bater palma, um curso de alinhar a cadeira, um curso disso, um curso daquilo. Para tudo se tem curso. É a geração do curso, a geração que não sabe mas o que inventar de tanto curso, ensina de tudo, mas não aprendeu nada. Somos a geração que quer ensinar sem antes aprender. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Penúltimo ponto, e eu te prometo que estou caminhando para finalizar. Ele vai dizer: nem quente e nem frio. Mais uma vez, nem quente. Mais uma vez, nem quente e nem. Isso. Tinha um problema em específico com a cidade de Laodiceia. Ela não tinha águas, não tinha fonte nela mesma. Porque o problema às vezes das pessoas que acham que são cheias é que do seu interior fluem rios. Tinha tudo de aparência, mas não tinha água. Quando Jesus está dizendo: ei, eu estou a ponto de vomitar porque você não é quente nem frio, ele fazia uma alusão. Existiam duas cidades ali próximas, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era conhecido pelas suas águas termais medicinais.
E Colossos, pelas suas fontes de águas puras, águas minerais. Jesus está dizendo: ei, você não é quente nem frio. Não quer dizer crente pentecostal ou crente tradicional. Ele está dizendo que você não serve para nada, não presta. Ô Laodiceia, bonitona Laodiceia, rica demais, mas não presta para nada. A sua forma de cultuar, Laodiceia, me causam náuseas. Eles precisavam, para ter água, de um aqueduto. E os aquedutos daquela época não tinham tratamento para essas águas. Então as águas chegavam até o povo mornas. Muitos deles eram contaminados por vermes. E por ser contaminado, as pessoas tinham como comum vomitar, ter diarreia, ter problemas estomacais. Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia: assim como vocês não têm fonte própria, eu estou assim também com a sua forma de adorar. Vocês aparentemente acham que estão fazendo certo, mas por dentro falta uma fonte. E essa fonte de vocês, ela não gera saúde, ela não gera prosperidade, ela não gera bênção, ela não me agrada. Jesus está dizendo o quê? Jesus está falando apenas da temperatura espiritual? Claro que não. Ele está falando que há questões aos nossos olhos que parecem ser bons, mas para Deus de nada vale. Porque antes de você fazer e dizer como tenho sido organizado nisso daqui, Jesus quer ver a intenção. Ontem eu enviei no grupo, tanto da igreja quanto também dos líderes, um pequeno relato, um testemunho, de um pastor do Nordeste, Paraíba, se eu não me engano. E esse pastor, de uma forma tão simples, ele vai contando o desenvolver da sua chamada ministerial, da sua conversão, sua chamada ministerial, e até o crescimento da obra. E ele vai dizendo com tanta simplicidade, o Espírito de Deus ministrando desde o começo da semana sobre esta mensagem. E quando aquele pastor, ele vai contando e ele finaliza em lágrimas, falando em línguas ali naquele vídeo, o meu coração se encheu. E eu disse para o Senhor: meu Deus, que não venhamos nos tornar Laodiceia. É melhor ser visto como uma igreja pobre, mas rica aos olhos de Deus. É melhor ser visto como éramos antes. Que crente é tudo ralé. Mas eram os crentes que quando abria a boca, Deus assinava embaixo, milagres aconteciam. Eu me recordo de pequenas reuniões de oração, dos quais o mais rico chegava às vezes com uma monarcona. Mas eram aquelas reuniões que Deus abria as comportas dos céus e derramava o teu poder. Quando foi que nos tornamos Laodiceia? Quando foi que a nossa prioridade virou as coisas terrenas? Quando foi que nos esquecemos e começamos a fazer cultos para nós mesmos e deixamos Deus do lado de fora? Veja bem, Deus não nos chamou apenas para existir, Deus nos chamou para influenciar. E agora chega o último ponto: a porta fechada. Chegamos ao ponto central: eis que estou à porta e se ele está batendo é porque a porta está fechada. Ele estava falando para a igreja. Eu já ouvi pessoas utilizando esse texto para convidar alguém para se converter. Muito embora essa igreja precisava se converter, mas o convite, é bom a gente salientar isso, que não era para não crentes, era para uma igreja que faziam cultos e esquecia Jesus do lado de fora, que deixava o mestre do lado de fora. Jesus estava dizendo para eles: ei, eu não estou nas suas madrugadas de oração, eu não estou nos seus momentos dos quais você dobra o joelho e ora. Já pensou? Se Deus hoje virasse e falasse para nós: ei BNT, eu não estou nas suas reuniões de sábado quando ministram a ceia, eu não estou no momento do qual vocês levantam as mãos e cantam, eu não estou. Por quê?
Porque quando vocês entram, o desejado não sou eu, é cumprir somente mais um praxe, ou então fazer com que as suas vontades venham ser totalmente sanadas. Cultos para nós mesmos. Queremos pregar e queremos que o irmão que está do nosso lado diga para nós assim: ei, como a mensagem foi boa para mim, pois eu estava precisando disso, disso e daquilo. Queremos cultos dos quais o profeta desça e coloque a mão na nossa cabeça, enquanto nós não queremos chamar a atenção dele. Queremos cultos dos quais finalize com: você é isso, você é aquilo, você recebe isso, você recebe aquilo. Mas não desejamos dobrar os nossos joelhos e demonstrar a nossa miséria. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando conosco mais uma vez. A pergunta que eu fiz a ele foi essa: quando deixamos o Senhor de lado, Jesus? E eu fiz algumas anotações aqui, eu quero que você reflita. Deixamos Jesus de lado quando substituímos comunhão por rotina. É mais um culto, mais uma reunião, mais um momento. Tem que ir lá, né? Senão o pastor manda mensagem, senão os irmãos vão sentir falta. Nós temos que parar de tratar Deus como um pobre coitado que dependa de nós, da nossa presença em um culto, e começarmos a entender que os pobres coitados somos nós que dependemos desse culto. Quando deixamos Deus de lado, quando começamos a fazer as coisas por fazer. Quando o ministério de louvor tem um ensaio e mais um ensaio. Quando a dança marca alguma coisa, mais um ensaio. Quando as mulheres convidam para orar, para que orar? Deixamos Ele de fora. Quando deixamos de fora, quando substituímos dependência por autossuficiência, a nossa oração é sempre a última: agora é o Senhor, Deus. Antes nós tínhamos o costume de apresentar tudo ao Senhor. Quem é dessa época? Vai viajar? Apresenta ao Senhor. Eu sou de uma época, irmãos, que um crente quando ia viajar, mesmo que fosse uma cidade vizinha, ele avisava o pastor: ah não, o pastor tem que saber da minha vida. Não é por saber, é porque se preocupavam em sair debaixo de uma palavra. Eu sou de uma época da qual a pessoa ia comprar alguma coisa, fazer um negócio, se preocupava em dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, o Senhor está comigo nisso. Eu sou de uma época em que a gente apresentava ao Senhor, e muitas das vezes, ou muitas vezes, melhor dizer, pois muitas das vezes não existe, isso é errado, pronúncio. Em muitas vezes, nós nos posicionávamos e diante delas orávamos com mãos estendidas e falávamos: meu Deus, se o Senhor nos disser não, iremos entender. Das vezes que Ele dizia não, nós chorávamos como menino, enxugávamos as lágrimas, mas falávamos obrigado, pois sabemos que lá na frente temos um grande livramento, um testemunho imenso para contar. Quando deixamos de lado ou de fora, quando substituímos o arrependimento por aparência. O que é arrepender? Quando foi a última vez que arrependemos? O que é arrepender? Ou será que nós somos tão bons que a gente não precisa mais arrepender? Arrepender é desejar mudar aquilo que você fez, mas com a perspectiva de que voltar atrás não tem como, mas tem como reescrever daqui para frente. O arrependimento, ele sempre caminha com o quê? Com um olhar interno, e entender que você é um miserável, eu sou um miserável. Me posicionar e me humilhar.
Nós estamos tão acostumados, queridos, a fazer as coisas para nós mesmos, que até os textos dos quais falam sobre humilhação, arrependimento, nós distorcemos eles e colocamos para nós. Quem já ouviu a palavra, os humilhados serão exaltados? Quem já ouviu? Não existe, isso não é nem bíblico. Os humilhados não serão exaltados, não nessa perspectiva. É todo aquele que se humilha diante do Senhor no devido tempo será exaltado, e nem sempre esta exaltação tem a ver com coisas do contexto desta terra. Está falando de uma vida futura em Deus, da exaltação da qual o próprio Deus entrega para o Cristo crucificado, humilhado na cruz. É uma nova vida nele. Deixamos do lado de fora quando esquecemos que arrependimento deve permanecer em nós. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós devemos estar como ovelhas mudas ao matadouro, buscar essa morte todos os dias. É por isso que o convite de Jesus é: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias. A morte deve estar entrelaçada à vida daqueles que entendem a sua miserabilidade. Quando deixamos Ele de fora, quando trabalhamos para Deus sem andar com Deus, quando substituímos comunhão por serviço, é o mesmo que ocorre com Marta e Maria. Uma estava trabalhando com o pressuposto de faço para Deus, sirvo a Deus, entrego para Deus. Olha só, gente, está vendo Maria? Maria, ela é preguiçosa, não ajuda. Jesus fala alguma coisa para Maria, mas Jesus vem e diz: Marta, Marta, você não vê que Maria escolheu a melhor parte? Há um tempo do qual o Senhor vai segurar a nossa mão e vai dizer: vamos trabalhar. Mas há momentos dos quais Ele vai dizer: senta, pois eu quero falar contigo. Deixa eu te explicar. Deus não vai te dar nenhum serviço do qual você deva fazer sozinho. Tudo aquilo que Ele colocou para você e para mim fazer, Ele estará no nosso lado. É por isso que a palavra diz: quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Não é se, é quando. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. É quando, ou seja, todo desafio imposto para nós são desafios dos quais nós somos incapazes de exercê-los sozinhos, mas existe uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Deus está nos chamando novamente. Jesus estava fora da porta, não porque a igreja havia acabado, mas Jesus estava fora da porta porque a igreja havia aprendido a funcionar sem Ele. Sabe qual que é o detalhe do funcionar sem Ele? No dia que você subir nesse altar e não precisar dobrar os seus joelhos e chorar e dizer: Deus me usa, pois se o Senhor não me usar, eu sou um miserável pecador. No dia que a intercessão se posicionar aqui para interceder e não lembrar do seu papel, aquilo que carrega, no dia que os diáconos começarem a ser simplesmente porteiros nessa casa, vou lá porque eu preciso estar em mais um culto. Quando o pessoal da adoração, da dança, quando o pessoal da mídia chegar atrasado e já entrar para dentro desse quartinho, ou já pegar uma câmera pensando que fazer é mais necessário do que ser, esquecemos o Senhor para o lado de fora. Quando nos preocuparmos mais com aquilo que fazemos para o outro elogiar do que tanto aquele que tem se agradado, nunca se esqueça: Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê a aparência, mas Deus, Ele examina a profundidade do vosso, do meu coração. Precisamos refazer essa leitura de nós mesmos e de qual igreja temos sido para esse último tempo. Eis que estou à porta e bato. Se Ele está batendo a porta, é porque Ele ainda insiste com a igreja.
Se Ele está batendo a porta é porque Ele ainda deseja entrar. Se Ele está batendo a porta é porque ainda há esperança para aqueles que se arrependem. Se Ele está batendo a porta é porque ainda a sua graça está aí para todos e o seu favor para aqueles que querem alcançar. Deixa eu te perguntar, como será que o Senhor tem batido a tua porta? Às vezes o bater a tua porta é o dia mau, que Ele vem e você se pergunta por quê? Por quê? E Ele está dizendo por intermédio dessa situação: ei, será que você não esqueceu alguma coisa para trás? Bater a porta é quando acordamos de madrugada sem sono e falamos: por que não durmo? Será que são as preocupações do dia a dia? E de por último, lembramos que eu poderia ter orado. Bater a porta é quando recebemos palavras como essa e de fato desejamos ou não recebê-las. Bater a porta é quando a sua presença ainda nós, na sua posição de miserabilidade, de pecador, de descrente, de longe dele, somente de aparência, Ele ainda nos permite sentir a tua presença. E quando sentimos, há um clamor, um fogo dentro de nós que diz o tempo inteiro: volte ao princípio, volte ao início, volte a antigas práticas, lembre de onde caiu. Bater a porta é quando do nada recebemos uma palavra que ela não massageia o nosso ego, mas aponta o dedo à nossa ferida. Quantas vezes o Senhor tem batido a nossa porta? Como eu queria que hoje fosse a minha última mensagem que eu tivesse pregado na minha vida. Se Deus escolhesse uma última mensagem, seria essa de hoje. Eu desejaria com toda a minha alma, com todo o meu vigor, com toda a minha força, ser a última mensagem, porque eu iria com as minhas mãos lavadas e com a minha mente limpa em poder dizer: Senhor, eu escutei a porta batendo. Aplicação profética e final. Muitos estudiosos, como eu disse, em Laodiceia, vê em Laodiceia um retrato da igreja que antecede a volta de Cristo. Qual a estrutura? Vivemos em dia de muito conhecimento, muita tecnologia, muitos recursos, mas também dia de esfriamentos espirituais. Vivemos em dias e em problemas dos últimos dias, né? Que não é apenas a perseguição. Falamos esses dias sobre perseguição e vimos que a perseguição da igreja não está fora, está dentro dela. A perseguição da igreja é por distração. O problema dos últimos dias não será apenas a perseguição externa, será a indiferença. Não será apenas a oposição ao evangelho, será a substituição da presença pela performance. Cenário profético: quem deseja performance, estude, busque. Agora quem deseja presença, comece se humilhando. Irmãos, eu não quero deixar Jesus para o lado de fora da minha vida. Jesus, Ele não vai encerrar essa carta condenando. Ele encerra com um convite: eis que estou à porta aí. Aquele que abrir, olha o detalhe: eu entrarei e cearei? Não. Eu entrarei. Eu sei que você tomou nas costas, eu também tomei, mas fala com um pouquinho mais de força. Eu entrarei e cearei. Se Ele vai entrar e cear conosco, é porque Ele quer entrar e não apenas entrar. Ele espera uma mesa. Ele espera uma mesa. Sabe aquele dia que você deseja receber uma visita tão ilustre? Você pega os seus melhores talheres,
Às vezes a condição financeira não está nem tão boa, mas você pega aquele último R$50 que está até dobradinho, aí você vai na padaria e compra o pãozinho de queijo quentinho. Você compra, não é salame, você vai lá e compra presunto, nem apresuntado. Você prepara o melhor café, você compra um bom suco, porque não é uma qualquer visita, é uma visita ilustre. É uma visita ilustre. Nós preparamos o melhor. Cultos que nós deixamos o Senhor do lado de fora é o que não tem mesa posta por nós. É o que a gente vai com uma desgraça de uma preguiça, com uma má vontade, com uma cara emburrada, com sono, porque não preparamos a nossa vida para ser entregue. Não tem mesa posta. A gente quer mesa, a gente quer ser servido. Ele está batendo e espera uma mesa. Agora aquele do qual ele entrar e cear, tiver mesa, a promessa é essa: você também ceará comigo. É ele dizendo: continue preparando a minha mesa, continue preparando a minha mesa. Tem misericórdia de nós, por favor. Tem misericórdia de nós, meu Deus, por favor. Antes disso, ele vai dizer: vocês não sabem que são pobres, cego e nu? Pobre, cego e nu. Que hoje as escamas dos nossos olhos venham cair, irmãos. Oh, meu Deus. Que as escamas dos nossos olhos venham cair, irmãos. Eu quero pastorear a igreja que vai morar no céu, irmãos. Eu também preciso dessa misericórdia. Eu confesso que às vezes, devido à correria e o fazer para Deus, eu esqueci Ele do lado de fora. E o que me dói, o que me faz cair em lágrimas, não é ver vocês talvez, ou enxergar em vocês o cenário, é saber que eu às vezes fiz parte dele. Quando foi que deixamos o Senhor do lado de fora? Quando o culto de ceia não passa mais a ser prioridade, vira segundo plano. É a igreja de Laodiceia. Quando olhamos aquele dia, sabe, falamos: não, hoje eu vou assistir a live apenas. Nada contra, mas porque por nada. Aqui na live eu posso sentar, comer uma pipoca enquanto eu assisto. Lá na sua casa você pode até assistir o culto, né? Mas é muito difícil cultuar. A esperança da igreja de Laodiceia estava na mesma coisa que a nossa esperança está hoje: abrir novamente a porta para Cristo. Abrimos a porta quando desejamos o Senhor mais que tudo nesse culto. Abrimos a porta quando nos preparamos ansiosamente pelo culto do qual vai ocorrer, porque não é o culto do pastor Josias ou de outro pregador, é o culto para Jesus. Abrimos a porta quando desejamos mostrar aquilo que os meus bastidores construiu. Abrimos a porta quando aprendemos que não precisamos estar somente nesse ambiente para adorá-lo. Esse ambiente é resultado do que primeiro preparamos lá. Abrimos a porta. Todas as vezes que nós começamos a tratar a nossa vida ministerial mais a sério,
Abrimos a porta quando entendemos que orar não é agradar a Deus, é agradar a nós mesmos. Deus não precisa da sua oração ou da sua adoração, nós precisamos. E eu digo para você, talvez, que orar na perspectiva de medição te faz mais bem do que talvez faria para Deus. Se é que você entende o que eu quero dizer. Oramos porque temos a necessidade. Eu abro pela última vez esse texto e logo após quero ministrar aqui a ceia do Senhor. Ele vai dizer: repreendo, disciplino aquele que eu amo. Mais uma vez, repreendo, disciplino aquele que eu. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, será que tem alguém aqui escutando? Se alguém ouvir, esta semana ele bateu. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono. Tem um trono preparado e separado para nós. Quero que você coloque sobre seus pés e nós vamos ministrar a ceia e logo após finalizaremos.